rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido. Com boa energia esta semana, gravamos à segunda, não gravamos à terça. E com luz. E com luz, energia, na verdade. mas sem água. Última canequinha de água deste estúdio. Porque eu avisei que provavelmente faltou-nos a luz, agora podia faltar a água e hoje não há água aqui. E não Mas foi não um é só ataque aqui. informático. É verdade. Foi só problemas municipais. Eu podia dizer não há água. Problemas só há técnicos vinho, dos quais somos cerveja. alheios, não é? Aos quais, Aos quais somos alheios. sim, o 0-0 é completamente alheio à falta de água. Bem, mas não é nacional, tranquilo, não acho vamos eu. espalhar o pânico, é só aqui. Olhem, muito bem, eu sei que vamos ter aqui um dia muito especial para a semana. Ai, vamos. Vamos. Acho 10 que começam de maio será um dia começam muito as eleições especial. para o Papa. Não, Como é que não. se chama? Conclave. Não, para a semana o dia especial é 13 de maio Não. e não tem a ver com a questão religiosa, mas sim pelo facto de eu fazer 12 anos de 00. Olha. Desculpem, isto não é sobre mim, não é? Não. São bodas Desculpa. de quê? Não sei. Bodas de quê? De azar, doze- de 13 anos. Desculpa, 13 é o nome Não, é 12, não é? É verdade, eu sempre disse que é o 13 dia ou da 12? aparição. 13 ou 12? 12? 12, Ah, eu não 12 chego aos anos no 13. dia 13, ok. 12 anos no dia Não, 13. mas dia 10 de maio é um dia muito especial, É verdade. porque eu faço anos. A sério, faz anos. Pô, toda a gente tem datas especiais para a semana. Acho que vai haver muita gente a querer festejar no teu dia. É, não é? É. Já vamos a esses festejos todos. Eu queria só dar aqui uma nota, porque Não sei é se não vai ficar adiado. Para passar de uma sabes o que é semana. que não, o meu aniversário não será adiado. Pronto, ok. Portanto, quer dizer, até podia ser, porque também assim Não o classe- vais fazer no Marquês, calculo, porque é capaz de estar um bocado congestionado nesse nem dia. no Marquês, nem nos aliados. Portanto, nem a norte, nem a sul. Queres revelar o ponto? Não está ainda marcado. Porque eu também Trondheim, sou assim. por aí? Não vai. Não vou. Não vou a A Trondheim. sério? Ei. Não vou a Trondheim. Só depois. Portanto, olha, não sei sequer. Ainda nem sei se vou festejar. Vou ver o que é que o jogo me dá. Para ver se eu também fico... Se houver assim muita ranhosice, muita chatice, sabes? Muita gente a chatear-se, a dizer muita coisinha. Isso irrita-me. Não faças isso. Então, Blinda-te do Achas mundo que não vai exterior. haver? Então para que é que vão fazer o jogo? Um jogo do título? Olha, que não haja nhenhenhé? Isto É tem um que bocado haver, não é? chato. Estou a brincar, eu vou festejar de Não, qualquer era- maneira. Estou a imaginá-los todos, portanto, a cumprimentarem-se no Sim, fim. sim. Ó amigo, Não, vá o senhor é um celebrar. justo- Não, o senhor é que vai O senhor é um celebrar. justíssimo campeão. Não, você também devia ter ganho para você. Portanto, não, por Não, amor o de Deus. senhor é campeão. Não, eu não admito. O senhor é que é um grande campeão. Não, o senhor é que é um campeão. Campeão és tu. Muito bem. Quem Ah, é que grande campeão, É pá! Por falar em campeões, antes de entrarmos Diz. aqui na Nacional, eu gostava só, antes de entrar na Nacional 13, Nacional. isto está completamente... Antes Não de sei, dizer eu tô Nacional, para aí na bomba. Eu queria ir aqui antes a outras vias rápidas, pode ser outras vias rápidas. Queria ir aqui às Já ligas fui muito europeias. feliz no Via Rápido. Lembram-se dessa grande discoteca? Roubaram uma vez lá um casaco, nunca mais me esqueço. Corte. O que nós estamos aqui a fazer? Desculpem o título do episódio, não tem nada a ver o que nós vamos falar, já viram? Não sei se tenho grandes condições para continuar, Vamos. mas... Bem, Inglaterra, Alemanha... É que eu tenho tantas piadas na minha cabeça. Meu Deus, é impressionante. Voltemos ao tema quando isto acabar. Nunca lá foste. Hã? Nunca lá foste, ao Via Já- Rápido. Vamos. As festas académicas, muitas delas eram lá. Oh Maia, por E eram favor. rápidas? Há quem esteja... Não sejas assim, Luís. Bem, a França já tem campeão decidido, Inglaterra decidiu-se esta semana Ou e na Alemanha... semana passada? Não, na semana passada. Desculpem, na semana passada, eu queria dizer esta semana, Alemanha, não é? O Kane... Opa! Opa, parem de estragar o meu isto sim. Era Ah, tão desculpa. épico. Mas Pá, eu gostei pá. muito daquela imagem do Kane, que há toda esta perseguição, não é? Todo este fantasma à volta do Kane. Que Estavam ele... quase a ser campeões, ele desceu ao relevado para começar a festejar e empataram. Não, e antes disso, ele levou amarelo, portanto ele já não ia estar em campo para... Levou amarelo? Não foi amarelo? Ele estava de fora do Exato. jogo. Sim. Ele não podia, exato, ele tinha acumulação de amarelos, não podia jogar. Portanto, só isso foi Épico. épico no sentido Não, foi- cómico, tragicómico. Exato. E depois ele deixa ao relevado, e quando chega ao relevado, oi, corta para trás. Chegou o Kane, malta. Mas afinal, conseguiu ser campeão. Portanto, um título No hotel. de campeão para Kane.
Mas acho que eles fecharam no quarto enquanto teve a decorrer o jogo do Leverkusen. Sim. A pensar nas noites Não do vai dia ele rápido. fazer alguma coisa fora do comum. Muito bem. E por cá? Por cá. 10 de maio. Mas então tu querias só dizer quem é que foi campeão na Europa? Queria só dizer quem Pronto, foi ok. campeão na Europa. Mas porque querias Olha, falar? e o Volta para a Nacional. e o anda lá. Nápoles Esta também. estrada tem muitos buracos. Sim, eu ia dizer Nápoles e Inter. ainda Malta, está. se tiverem algum país que não estejam esclarecidos de quem é que vai ser campeão, A não Márcia- percam o próximo episódio, que a Márcia vai Porque dizer o resto. eu queria só falar do Kane. Isto foi só um pretexto. Bem, para eu bem. trazer o Obrigado então por me estragares isto. Sim, volta lá para a Nacional. Querem começar de início? Não. Vai, Bem, volta para a por cá. Nacional. Hoje estamos com energia a mais, já vi. Cá, porque eu disse não há água, eu disse há cerveja e vinho. Pronto, não é mentira, mas espalhem para Podia haver. trazer Por problemas. cá. Por cá. Mas já estamos com a cabeça no derby. E a minha pergunta é, Maia, se Benfica e Sporting já não estavam com a cabeça no derby este fim de semana? Agora estou a ser séria. Agora Eu sim. acho, e esta é uma opinião que só me vincula a mim, esta é a minha opinião, eu gosto sempre quando a malta diz, esta é a minha opinião, não é a opinião de mais ninguém. Eu dou a quem doer. E dou a quem doer. E eu sou frontal e sou... Eu e é digo o que assim, penso. Eu digo o que penso. Tenho o coração ao pé da garganta e eu é assim. Pronto, é Sim, isto. Isto normalmente é para alguém que vai ser despropositado. Portanto, tu 6 vais minutos, dizer. Eu normalmente nem faço isto, mas pronto, a partir do mas normalmente vem as 6 minutos de episódio onde nós só fizemos... Pronto, a minha opinião sobre os grandes está a data. Olha, Não. eu acho o mesmo que o Maia. Não, agora recentrar, vá. Começa agora. 6 minutos. Acho que estavam com a cabeça no derby, de facto, mas não por estarem a ignorar estes jogos. Acho que acusaram as duas equipas, mais o Sporting, acusaram uma pressão alta do facto de estarem a jogar uma jornada onde era decisivo não perderem pontos para levarem a decisão para a final, que será nesta semana. Acho que o Sporting acusou muito essa pressão. Notava-se que a equipa estava, até porque o Benfica tinha jogado no dia anterior, estava atemorizada de não errar. Acho que o que aconteceu no Benfica foi diferente, porque o Benfica jogava fora e jogava no terreno de uma equipa que teve muito mérito. Acho que o Ian Castro tem razão no final ao dizer valorizem o que nós fizemos e não desvalorizem a exibição do Benfica, porque acho que se há um sítio onde este ano as equipas iam passar dificuldades e o Benfica podia passar dificuldades era na casa do Estoril. Agora Mesmo nesta segunda volta, talvez. mesmo o Estoril tendo dado, se calhar, uma parte, não de avanço, porque o Benfica teve muito mérito nesse apagão do Estoril, mas o Estoril da segunda parte, se tivesse começado de início... Porquê que estás a rir? Porque ainda estou desconcentrada, desculpa, mas vou falar. Porque estava a pensar porque é que fui buscar os títulos europeus e era por isso eu tinha um ponto que era Ok. é isto cá, ainda andamos aqui às voltinhas, mas pronto, vá. Que seca! Que seca! Isto era muito mais fixe, era estar decidido em março. Não, mas era um bom ponto, era um bom ponto. Temos mérito nisto. Nosso campeonato, ou de mérito, porque andou toda a gente a... Não, por favor. Não, por favor. Passe você. Mas, chegada a esta jornada, para responder à tua pergunta, muito brevemente, acho que foram dificuldades diferentes. O Benfica, porque realmente jogou contra uma equipa muito competente e que fez uma grande segunda parte, o Estoril. O Sporting, porque jogou contra uma equipa já descontraída, apesar de matematicamente as coisas não estarem absolutamente fechadas, o Gil Vicente já tem praticamente a manutenção garantida, e o César planeou muito bem defensivamente a sua equipa, dificultou muito a vida ao Sporting. Aquele penalti bem marcado, na minha opinião, mas é a primeira e provavelmente na primeira parte quase a única ocasião flagrante, que nem é uma ocasião flagrante, era uma jogada perigosa do Gil Vicente, que põe Gil Vicente a vencer, e aí deixou a equipa do César completamente confortável, defendeu super bem, e o Sporting aí senti que acusou muito a pressão de não poder escorregar ali. O estádio, o ambiente à volta da equipa estava ali quase uma bipolaridade, foi o que eu senti, pelo menos na televisão, entre a euforia de poder ganhar e o medo de perder. Isso notava-se muito, aquelas oscilações de humor dentro do próprio estádio. Acho que isso passou um bocadinho para a equipa, mas acho que também foi um bocadinho épico o Sporting ter conseguido arrancar a ferros a vitória naquele último minuto com um grande gol do Quaresma.
O Luís considera ali um bocadinho de sorte, eu considero o mérito do Quaresma. Porque acho Não, é mérito dele, obviamente. Eu acho é que o desvio é fundamental para tirar a bola da rota do guarda-redes. Sim, eu considero o mérito E tu mais achavas mérito. que o desvio era mais subtil do que isso. Achava, Pronto. sim. Acho muito mérito o facto de ser no momento que é uma bola de ressaca de um canto e ele conseguir ter aquele discernimento de dominar bem a bola orientada e depois querer bater com a parte dentro do pé para aquele lado, com o desvio, obviamente, a atrair o guarda-redes, mas acho que é, sobretudo para um central, dou muito mérito ao momento em que, porque fazer aquilo no início do jogo não há grande pressão, havendo uma pressão inerente ao momento, mas não há uma grande pressão para tu estares à baliza de fora da área. Aquele era o momento, provavelmente uma das últimas oportunidades do jogo, e ele tinha que fazer tudo Sim. bem, e fez tudo bem. Um central que não está talhado. E um jogador que não se queira queimar, tocava a bola para o lado isso, e tentava Até era porque alguém o jogador que fosse estava ao cruzar. lado era o Trincão. Não sei se Exato. repararam, portanto, era mais fácil dominar e dizer assim, agora pega a tua batata, que esta está a escaldar. Ele assumiu e só teve olhos para aquela ação, portanto, muito mérito para o Quaresma. Por isso, passaram os desafios com um bocadinho escaldados, mas passaram os desafios. Mais escaldado o Sporting porque tinha mesmo que vencer e tremeu. Agora, tudo se decide na grande final do campeonato. Vou passar a bola ao Luís, que falou no Quaresma na semana passada. Certo. Não é? Acho que foi um bom corolário para esta época que eu sinto mais de afirmação. A semana passada eu tinha falado do Quaresma, do bem que lhe fez sair da cápsula, da carapaça de Ruben Amorim. Não porque isso seria negativo, mas sim porque o ajuda a crescer. E ele já é a segunda saída dessa carapaça desde que assumiu a equipa principal do Sporting. A primeira tinha sido quando foi emprestado. E aí não. Em Tondela Foi difícil. jogou regularmente e com um bom patrão ao lado, que era o Ricardo Costa na altura. No Offenheim as coisas foram muito mais complicadas e ele praticamente não jogou. Mas agora parece-me que ele ganha aqui um estatuto para no próximo ano ser absolutamente indiscutível e ser um jogador de valor acrescentado, porque eu imagino também que depois de um verão de assegurar os jogadores, o Sporting neste verão vai ter que vender, e estou a imaginar que ou o Diomandé ou o Gonçalo Inácio são grandes candidatos à saída, porque são jogadores bem cotados. Eu estou muito de acordo com o Maia na visão sobre os dois jogos. O Benfica resolve o jogo cedo, em parte. Não é? Eu acho que o Benfica, e eu estive a ver os dois jogos com alguma atenção, o Benfica evoluiu muito com aquele jogo contra o Arouca, em que o Benfica foi muito condicionado em termos de pressão alta pelo adversário, e teve claras dificuldades em jogar a campo inteiro, e isso aí podia até ter acontecido em mais jogos até então, porque o Benfica, sobretudo atrás e na capacidade de ligar o jogo, era muito deficitário. Portanto, o Benfica tenta jogar rápido, tenta apanhar a profundidade. Quer chegar muito rápido à baliza. Sim, e aqui parece-me que o Benfica teve muito mais critério. Aliás, o primeiro golo é exemplo disso, mas o Benfica faz aquilo mais 3 ou 4 vezes. Atrás, a atrair, o Estoril a ir com toda a vontade e a saber que podia condicionar o Benfica, mas depois, e aqui noto muito o passe do Otamendi, que é um passe que o Otamendi muitas das vezes falha aquele passe e parece-me que esteve mais certeiro nisto. É verdade que depois falhou no penalti, mas isso são outras questões. Mas acho que o Benfica conseguiu neste jogo sair muito bem dessa pressão e até podia ter marcado mais golos. Depois permitiu ao Estoril entrar um bocadinho em jogo. Acho que há muito mérito do Estoril. Este Estoril é de facto uma das equipas que a mim mais me enche o olho no campeonato, pelos jogadores, pela forma como está em campo, pelos jogadores, pela forma como os jogadores se valorizam. Nós há um par de meses elogiámos aqui o meio campo do Estoril e ainda não havia Zanocelo naquele meio campo, e é um jogador muito cuidado, muito bom jogador. João Carvalho acho que dispensa apresentações, mas em grosso modo, assim que há aquele penalti, é um bocadinho antes, mas assim que há aquele penalti, notou-se o Benfica a começar a tremer, a começar a vacilar, e depois acaba um bocadinho com
com o credo na boca, enfim, não que o Estoril tenha massacrado, mas pairou sempre a dúvida, e nestes jogos, de facto, são jogos, todos os jogos são relevantes, obviamente, mas nas vésperas de um derby, poder claudicar é algo muito pesado. E mais uma vez, Trubin, como eu tenho vindo a dizer há três semanas consecutivas, foi em Guimarães, foi em casa contra o Aves, não foi? Contra quem foi? Outro jogo que falamos dele. Foi com o Baroca? Foi Aves. Aves. AFS. Foi, sim, mas Antes não foi disso nesse tinha jogo. sido Tricense e antes disso Mas Vitória. foi Vitória e sobretudo neste jogo em que ele, mais uma vez... Sim, em Guimarães. Em Guimarães foi Sim. fundamental. E neste jogo, mais uma vez... mas contra o Aves também ele teve lá, acho que teve uma defesa muito importante logo Nós até estávamos a falar, foi o jogo que nós estamos a falar no WhatsApp, não foi? Foi esse. Sim. O de Guimarães. Mas tem... Pois foi, tens razão. Mas o Turbino tem dado uma segurança à equipa que não esperava. E está-se a mostrar, de facto, um guarda-redes muito importante para o título do Benfica, se ele acontecer. Já estávamos aqui a antecipar, Luís, diz alguma coisa. Não, ia só rematar com a questão do Sporting. Eu, olhando para o jogo do Sporting, senti aquilo que temos falado aqui, uma falta muito grande de ligação coletiva no Sporting. A forma como perante um adversário que baixa as linhas, não tem problemas nenhuns em baixar, o Sporting não consegue criar, não consegue meter velocidade, não consegue fazer jogo por dentro, conseguiu mais na primeira do que na segunda parte, e as oportunidades que cria na segunda parte, além dos golos, que são 2 golos em que há desvios, pronto, obviamente que há que contar com isso, mas há esses desvios. Portanto, não são jogadas limpas, não são jogadas construídas. Eu lembro-me que há um cruzamento na esquerda para um cabeceamento do Arda. De resto, há remates à entrada da área, há pontapés de ressaca, mas vejo muito pouco jogo. E depois, a tal dependência de Gyökeres. Estávamos aqui a comentar em off. Eu lembro-me de amostras há 1 ou 2 anos do Boatu, e eu achava dos piores centrais que jogavam no Campeonato Português. E ele faz um jogo brutal a anular o Gyökeres. A forma como ele, às vezes na antecipação, mas muitas vezes no deixar rodar Gyökeres, que é onde ele depois parte e nunca mais ninguém o vê, e ele tinha o timing certo sempre para lhe tirar a bola, achei impressionante, achei de grande valor. O César Peixoto centrou a questão de anular Gyökeres no compromisso coletivo e na leitura coletiva, mas eu acho que Boatu aqui acima de todos os outros, porque isso condicionou muito o Sporting. Acabou por festejar, e o Sporting se calhar sai deste jogo muito mais reforçado em termos emocionais do que se tivesse ganho tranquilamente 3-0, não é? Ou aqueles 3-0 que depois é 3-1 e que depois a equipa anda ali meio a tremer. Acho que sai muito mais reforçada com este tipo de vitória. Agora, em termos de jogo jogado, voltei a não ver grande coisa deste Sporting. Eu não sei se o Renato tem aí dados à mão, mas eu acho que a minha nota é que foram 3 remates à baliza do Sporting, e o treinador foi questionado sobre isso precisamente na conferência de imprensa, e ele diz, não estamos a jogar sozinhos, tem uma equipa à frente. Exato. Mas uma equipa 3 à frente remates. tem sempre uma equipa, não é? Portanto, tens de arranjar formas Claro, diferentes de lá chegar, digo. Enfim, ele não está a treinar o Moreirense, não é? Sim. Ele está a treinar o Sporting, ele tem que rematar mais vezes à baliza, não é? E quando o Gyökeres está dentro de uma jaula, é mais difícil que o Sporting seja perigoso. Só para completar o dado que disseste do Boatu, ele normalmente joga com o Ruben Fernandes, que estava lesionado há 2 jornadas, e o Elimbi jogou a titular no último jogo contra o Farense, e saiu com Cambridge, porque era só o seu 4º jogo a titular, o central francês que jogou a titular outra vez em Alvalade. Isto só para dizer que a exibição defensiva do Gil Vicente foi com o Elimbi, que nunca é titular, nunca joga. O Ruben Fernandes é o titular da equipa. O lateral esquerdo é lateral direito, o que sofreu o penalti, agora o Mutombo, não é? Mutombo, acho eu. E portanto estava a jogar ali um bocadinho remendado, e ainda jogou o Santi Garcia no lugar do Fujimoto, que ia ser titular e se lesionou. Márcia, com muita pena, com certeza. E não jogou também o avançado, que normalmente é titular, jogou o Pablo Filipe. Portanto, o Gil Vicente jogou ali um bocadinho remendado, e mesmo assim fez uma exibição defensiva extraordinária com muita gente nova.
Quando falava neste já pensamento no clássico, no derby, mencionava também pelas ausências, né? Yulman não foi a jogo, Di Maria ficou no banco também. São duas peças que acho que poderão fazer toda a diferença no derby. Sim. Diz. Não, ia responder, mas continua. Não, porque eu ia já perguntar aqui ao Renato se não quer. Nós lançamos uma pergunta no X, portanto, queres dizer alguma coisa antes dessa pergunta? E ao que tu estás a dizer, acho que foi um risco muito maior a questão do Yulman do que propriamente o Di Maria, até porque o Di Maria tem havido a discussão se o Benfica joga mais com ou sem Di Maria. Eu acho que neste jogo fez muito sentido ser resguardado o Di Maria. Acho que o Di Maria vai ser titular na Luz. Até porque o Amdouni se lesionou, não sei se vai jogar. Sim, Ele sai acho que mesmo que estivesse, acho que o Di Maria tem que estar nesses grandes jogos, também já não é propriamente novo em relação ao que nós vamos falando aqui. Em relação ao Yulman, acho que arriscou muito. Percebo, obviamente, o risco, ou percebo, obviamente, a decisão. Não é? O Sporting tem que ganhar ao Gil Vicente sem o Yulman, mas de facto, acho que não colocar o Yulman esvazia aqui um bocadinho. Primeiro, o Conferência Pré, em que ele desvaloriza totalmente a questão dos amarelos, mas depois valoriza quando vamos a ver as coisas. E depois também, porque se não ganha o jogo contra o Gil Vicente, o jogo da Luz continua a ser decisivo, é verdade, mas com a diferença de que se o Sporting ontem não ganha, tem que ganhar na Luz. Se o Sporting ontem ganhando, já só tem que empatar na Luz, em teoria. Então faz já essas contas enquanto o Renato prepara aí. Faz já esse. São contas simples, mas o que é que pode acontecer neste 10 de maio, além do meu aniversário? Portanto, isto é algo que já tínhamos falado aqui, nunca aconteceu em Portugal, acho eu, pelo menos que me lembro, irem para um jogo as duas equipas a poderem ser campeãs, pelo menos nos tempos modernos. E portanto, se o Sporting ganhar é campeão, porque faz mais 3 pontos e ganha o confronto direto. Se o Benfica ganhar por mais de 1 é campeão, porque também ganha o confronto direto, perdeu 1-0 em Alvalade. Só não há campeão se houver empate ou se o Benfica ganhar por 1 golo. Mas pronto, basicamente é isto. Portanto, preparem que venham de lá essas fotos de autocarros de festa que não vai existir. Sim. Pá, um abraço à polícia destacada para Lisboa, que terá de planear aqui diferentes cenários. Sim, com pelo menos é assim tudo, mais cedo, tudo ali, assim não é? Mais tarde. Não é Sim, noutro ponto do país e a terem que vir. Mas não é? isso é pior, porque aquelas pessoas, a maior parte delas, se calhar, vão ficar ali em Lisboa, não é? Portanto, Mas eles vão acabar aos abraços. Os adeptos vão acabar aos abraços. Eu só tenho um apelo a fazer. Tenham juízo. Tenham juízo, porque vai haver muita frustração. Para o ano também há campeonato. Vai haver muita frustração e muita probabilidade de haver rastilhos a serem acesos. Bem, para entrarmos aqui definitivamente neste derby, Renato, lançaste uma pergunta ontem à noite. Perguntámos aos nossos seguidores, caso eles fossem os treinadores de Benfica e Sporting, como é que atacavam este derby. Tivemos algumas respostas, eu escolhi aqui 5, que me pareceram as mais diferentes, começando aqui pela resposta do Diogo Samuel Machado. Ele diz-nos que, na perspectiva do Rui Borges, não colocava o Pote e que tentava explorar as transições, e no lugar de Lage não colocava o Di Maria, que é mais fácil decidir se entrar só aos 65 ou 70. O João Vicente diz-nos que neste tipo de jogos não há que inventar nada e o Benfica, para ser campeão, tem de ganhar por 2 de diferença, e coloca o Di Maria no 11 e o Pote no lado do Sporting. O Jacinto João diz que o resultado de hoje, ou seja, de ontem do Sporting, influencia muito a forma estratégica como as equipas abordaram o derby. E o Sporting entra em campo com vantagem, pois é o Benfica que tende a anular o confronto direto. Logo terá de assumir o jogo e não há Di Maria. Não há? Tá. Ele diz-nos que para ele não há Di Maria. Para ele, ok. O John Dal Thomason O Thomason, manda-lhe um abraço. Grande ponta de lança. Diz, o início do jogo tem sido o melhor período de ambos, por isso começaria com Di Maria e Bruma no 11, de bloco baixo, dando bola ao Sporting. Di Maria e Bruma no 11 e em bloco baixo? Em bloco baixo. Di Maria em bloco baixo? É verdade. Não ia assim. Não, é o Benfica em bloco baixo e o Di Maria em bloco alto. Sim, mas o Di Maria já não corre como corria antes, não é? Se fosse o Rui Borges, o Benfica fica lá e o Di Maria vai. O nosso Thomason metia o Pote no banco e entrava para ter uma vantagem cedo, aproveitando as características mais defensivas de Yulman e de Bast. Assumindo que ele poderia assumir o lugar no meio, não sei. Assumindo então que joga de Bast.
No lugar do Para Fox. mim é uma das grandes questões, é o meio campo de O Sporting. João Pedro Caetano, só para terminar, diz que Di Maria... Está em primeiro na nossa liga do Apostado. A sério? Quem? João Pedro. Repete. João Pedro Caetano diz que para ele Di Maria não joga. A dimensão tática que o Lages tem demonstrado esta época diz-nos que o Di Maria não joga. Di Maria, se motivado, pode ser importante a entrar, e do lado do Sporting pode fazer a equipa jogar, mesmo não estando top, deve estar a referir à forma física, Sim. faz a equipa jogar melhor. Eu não consigo imaginar o Di Maria sem jogar. Ou seja, como é que se geres um jogador como o Di Maria se ele não jogar no Clássico? Eu vou mais. Tu tens Di Maria para jogar estes jogos. Insisto. Acho que percebo a lógica. Aqui há um aspecto muito importante. Quem é que vai assumir o jogo? Porquê? Porque eu acho que são duas equipas que não se importam nada que o adversário assuma o jogo. Só que há uma equipa que tem que ganhar e há outra equipa que não tem que ganhar. E há uma equipa que joga em casa, que é que tem que ganhar, e outra que não tem. Ou seja, Curiosamente, são a equipa que tem que ganhar, que é o Benfica, é aquela que se importa menos que o adversário tenha a bola, e a equipa que pode jogar com dois resultados. Achas? acho que não. Olha que eu acho que não. Eu acho que o Sporting de Rui Borges, quando está em vantagem, não se importa nada de baixar e espaço para o Guiócaras. Que eu acho que não se traduz em resultado, porque eu acho que eles ficam. Acho que tem trazido. O Sporting, maus sabores. o Sporting a construir jogo tem sido uma equipa muito, muito débil e precisava de um grande pote, e não acredito, volto a dizer. Aliás, eu acho que Pote, mesmo com estas duas titularidades, não acho que Pote vá jogar. Pegando nestas respostas, alguma transmite exatamente aquilo que vocês fariam? Não. Talvez não. Ótimo, é isso que nós queremos, é propostas diferentes. Que é para os misters poderem vir aqui inspirar-se, não é? Ai, tão sérios, então? Não, estou a pensar. Estava a pensar. Estou a encaixar. Porque eu não me lembro das primeiras. Traz mais dificuldade, eu acho, Não, o mas Sporting do que o Benfica, não é? O 11 do Sporting do que o do Benfica. Sim. Sim, eu diria que sim. Acho Não, que o 11 do Benfica sim. é mais fácil de imaginar. Diz. É mais Eu provável. estava a gozar mas- porque nós estamos os dois tipo, não, sim, talvez, se calhar não pensamos bem nisto. Não, estou a brincar. Vai. Vou eu. Começando pelo Benfica, eu acho mais simples. O Benfica é mais simples. O Benfica, a grande questão é Di Maria ou não. Não é? Acho que não há outra dúvida no Benfica. Eu acho que nem há grande questão. Eu acho que vai jogar. Para mim, acho que vai jogar. Não, é só pela questão de vem de lesão. Teve 3 lesões em 2025 ou não? Bom, já não sei. Mas tem tido uma época atribulada em termos de questões musculares e, portanto, por aí poderá inspirar algum cuidado. Pela questão da importância, do peso, não tenho dúvidas que Di Maria seja para jogar. Di Maria, ainda recentemente no Dragão, fez um belíssimo jogo. Não é? Acho que nós temos dito para aqui estes que ele é jogos. de jogos grandes, não é? E depois este vai ser um jogo que 90% destes jogadores nunca o jogaram. Um jogo de título, realmente de título. Quem é que já jogou jogos de título? Quem é que esteve em finais mundiais? Sim. Di Maria. E há outra... O Benfica vai estar aflito. Está ali o Di Maria. Bola nele. Ele vai saber, ele vai ter calma, ele vai acredito Pode trazer eu. problemas também, não é? Claro, obviamente. Não Isso é como falamos agora do Iócaras quando apostas tudo nele, não é? é evidente. E há outra questão, que é o Amdouni estando lesionado e não sabendo a extensão da lesão, lesionou-se muscularmente, portanto à partida poderá estar limitado para o derby. Só havia duas opções: ou joga Di Maria à direita e Artur Koglu à esquerda, ou vai com aquela fórmula de Dal Carreras, Sim, no- Artur Koglu à direita, Dal Carreras no corredor, sendo que o Carreras faz quase como um terceiro central na construção e o Dal é um homem livre no corredor esquerdo. Pode fazer sentido no sentido em que o Sporting joga com uma largura muito forte, com o esquema do Kenda. Não sei se vai jogar o Kenda, se vai jogar o Katama, se vai jogar quem Já lá quem vamos. joga. Há também a hipótese. Mas de o Artur Sporting joga com Koglu. muita largura e o Benfica pode ganhar aí uma boa forma de defender a largura, com o Dal a acompanhar um extremo e do outro lado um dos médios a baixar, um Orsnes a acompanhar, etc. O Bruno Lage é um estratega e portanto pode querer jogar com esse lado estratégico. Eu acho que para os adeptos, e acho que o Bruno Lage, se tiver a convicção que essa é a melhor estratégia, vai usá-la. Acho que para os adeptos, jogar assim com Dal, Carreras no mesmo corredor, pode soar a o Benfica precisa de ganhar e nós vamos Exatamente. com retrancas atrás. Nós, Benfica, fazendo-me passar por um adepto pelo encarnado, bem entendido. Acho que pode haver aqui essa dúvida em Bruno Lage, que é jogo com o melhor estrategicamente e especulo com o jogo,
tentando ir lá, ganhar um zerinho e levar as coisas para a última jornada, ou aposto no 11 mais forte e vou com um 11 mais para agradar aos adeptos e com o Di Maria e com a carne toda no assador, como se costuma dizer. Tenho essa dúvida. Sporting. Não, eu acho que não tem a ver com a carga, com o agradar aos adeptos. O Bruno Lage só vai agradar aos adeptos de uma maneira, se ganhar o jogo. Não é? Isso aí é inquestionável. Em termos de prudência em relação ao adversário, percebo totalmente essa opção de Dal. Mas volto a dizer, o Benfica tem que ganhar o jogo e não acredito que vá por essa opção. A outra opção, convém não esquecer isto, é Sheldrup à esquerda, com Artur Koglu à direita, porque, se vocês se lembram bem, a final da Taça da Liga em janeiro foi com o Sheldrup a aparecer e a fazer precisamente um golo ao Sporting. Ele até saiu ao intervalo e até deixou algumas dúvidas. Na altura ainda não havia Bruma. Ainda não havia Bruma, mas nesta altura Bruma está totalmente atrás de Sheldrup. Há ali alguma história. Para mim, acho que é inequívoco. O Bruma, de repente, deixou de contar e ele não andava a jogar mal. Portanto, há ali alguma coisa por contar. Mas, focando no que está à vista, parece-me que também é uma hipótese. E até nem sei se não a coloco à frente da hipótese de Dal. Mas continuo a achar que é Di Maria que vai jogar e Artur Koglu e, portanto, a fórmula típica desta época. Na hierarquia de confiança do Bruno Lage, para mim, neste momento, está Dal, Sheldrup, Bruma. Sim. Portanto, percebo. Por isso é que eu pus o Dal à frente do Sheldrup e do Bruma. Porque eu acho que para o Bruno Lage, Dal é um jogador que lhe dá mais coisas. Que dá-lhe mais coisas do que os outros. É mais completo, digamos assim. E Sporting? Sporting, há mais dúvidas. Portanto, em termos defensivos, eu diria que não existiriam dúvidas se Debaste jogar no meio campo. Só que aí entro na grande dúvida do Sporting, que não sei se lembram que eu disse aqui que Pedro Gonçalves iria ser a dor de cabeça desta equipa. Para mim ainda não é. Ou seja, a dor de cabeça boa é só porque como é que reorganizas toda a equipa agora? Eu acho que ainda vai jogar este jogo. O Sporting não tendo de o ganhar, portanto, podendo o adversário assumir o jogo, eu acho que ainda faz todo o sentido. Que ainda tem que jogar este jogo. Não percebo bem porque é que ele vai estando de forma recorrente no banco. Eu percebo que Jénica tem estado bem, e não estou a dizer que é um em vez do outro, estou a dizer que é a Kenda no caso em vez do Pote. Porque o Sporting acredito que vai ter espaço, acredito que não se vai importar de dar o jogo ao adversário e vai tentar jogar com a profundidade de Gyökeres e depois com muito espaço que Kenda sabe aproveitar e o próprio Trincão. Portanto, acho que em termos estratégicos este é a base mais lógica para o Sporting. Depois entra a questão do meio-campo. E no meio-campo, Yulman, para mim, inquestionável, não é? E o que tem acontecido é sempre Yulman e Debaste. Eles têm-se entendido bem. Para um tipo de jogo um bocadinho mais baixo, se calhar até podem fazer mais sentido. Mas, de qualquer maneira, se o Sporting quiser ligar o jogo, se o Sporting se vir em desvantagem, Morita faz muito mais sentido em campo do que o Debaste naquela zona. Isso abre outra questão que é atrás. Atrás, em condições normais, Diomandé, Inácio e Eduardo, e Eduardo Quaresma. Portanto, aqui é esta a dúvida. A dúvida no meio campo pode criar outra dúvida atrás. Mas o meu palpite é que joga Kenda e não joga Pote. Achas que ele teve a fazer esta gestão todas do Pote para agora o Pote não jogar no Clássico? Acho porque o Pote... Eu não estou a dizer isto por não haver confiança no Pote. Estou a dizer isto porque para este tipo de jogo e para o Sporting... Estás a assumir que o Sporting não vai querer assumir o jogo? Estou porque... Eu acho que isso é altamente perigoso. Eu acho que a gestão do Pote... Achas que é perigoso o quê? O Sporting tu não assumir o jogo? Tu não entrar para ganhar, sim. Não é que seja... Eu não estou a dizer que não entra para ganhar, obviamente. Eu acho que ele vai tentar... Atenção. O empate serve ao Sporting, mas o Sporting não vai pensar vamos aqui, segurar o empate desde o início até ao fim, porque depois festejamos em casa. Não vai haver nada que dê mais gozo a um Sportingista do que ganhar na casa do grande rival. Eu acho que esse cenário do empate pode entrar na cabeça dos jogadores nos últimos 10 minutos. Estás aí a sofrer um bocadinho e pensas assim, vamos agarrar isto antes que... Mas eu estou a falar disto em termos estratégicos. Eu acho que é mais provável o Sporting ferir o adversário, ferir o Benfica, se estiver a dar o jogo, aproveitar as falhas de ligação que o Benfica tem às vezes na construção, apanhar uma bola desprevenida, arrancar
E pá, e se arrancas com Kenda é uma coisa, se arrancas com este pote é outra. Portanto, aí é que eu acho que pende um bocadinho a balança para o Kenda. Diria que é um jogador mais talhado para este tipo de jogo, para ganhar. Eu estou a dizer para ganhar. Eu acho que ninguém vai querer ir empatar este jogo. Nem um, nem outro. Eu acho que a gestão do pote tem sido feita para poder utilizá-lo na máxima condição neste jogo, mas não a titular. Eu acho que é na taça. Ou na taça, sim. Eu acho que o Pote tem tido minutos a titular e tem mostrado, de facto, que está em ritmo de pré-época, está numa realidade completamente diferente dos Mas outros. foi dos melhores jogadores nesta primeira parte do Sporting, acho eu. Sim, mas não é o Pote ainda. Não, E obviamente. eu acho que o Rui Borges lhe deu o máximo que conseguiu dar para o ter bem, para usar, não a titular, mas para o poder usar o melhor possível nestas últimas 2 jornadas, mais taça, sobretudo a taça. E acho que também não vai ser titular. Até porque, jogando com um jogador mais rápido sobre Tomás Araújo, o Sporting, como por exemplo o Kenda fez com o Porto, na altura no Dragão, nesta segunda volta, pode tirar mais benefício de umas características de um jogador como o Kenda, como o Catamo, sobre o Tomás Araújo, do que propriamente um Pote. Perdendo, obviamente, um bocadinho de jogo interior, porque jogar com Debast e jogar com Yulman e sem Pote, perdes muito do que é os apoios, perdes muito do que é um bocadinho um passe, um bocadinho de segurar bola, e é tudo muito vertical. Depende um bocadinho da estratégia que o Rui Borges queira utilizar, mas eu vejo também que o Pedro Gonçalves não jogará, e eu não estou ainda completamente convencido com o Maxi Araújo. Acho que não é um jogador ainda do nível, se calhar... Achas? Marcou um golo ontem. Potencialmente acho um jogador muito interessante. Sim, mas ainda não está a jogar a um nível indiscutível. Acho que é um jogador útil, é um jogador ok, mas esperava mais nesta fase. De qualquer maneira, a minha dúvida é quem vai jogar à direita e quem é que vai jogar no lugar do Pedro Gonçalves, sendo que o Kenda é candidato a jogar nos 2 sítios, só podendo jogar num, mas acho que o Kenda vai para titular. Mas tu dirias que o Kenda em vez do Geni Catamo? Por exemplo, poder Então, jogar com amuleto, não é? o Catamo é isso. O Catamo é... A equipa a quem ele marcou mais golos na carreira foi ao Benfica. Mas, Sim. mas que Não, tipo mas de por garantia exemplo, é o que isso Catamo à traz, não é? esquerda, Kenda à direita, ou tiravas o Maxi. tirar o Maxi, por exemplo, não jogar com o acredito, Catamo pois. de um lado, Kenda do Como no outro. início da época, não é? Era o Catamo à esquerda e... Mas que o Rui Borges não é muito fã dessa opção, porque o Maxi Araújo tem sido sempre titular. Portanto, se calhar será só mesmo a saída do Pote para a entrada do Kenda e, obviamente, a entrada do Yulman no lugar de Morita. Eu acho que ele vai jogar com o Debast no meio campo. O Morita também ainda não está com aquele andamento, se calhar, para derby. Sim, isso é verdade. Não está com andamento para derby. Eu não vou Ele perguntar. este jogo só aguentou uma horita. Estou a brincar. Desculpa. Não, é sempre tu. Maia, Quando sai és deste tu, corpo. quando és tu, está tudo bem. Desculpa lá. Eu não vou perguntar por jogadores decisivos, porque Então não acredito Queres saber? acredito que Jóqueres de um lado. Mas queria perceber se vocês acham que é agora que o Belotti vos pode fazer vencer uma aposta. Eu estou Não, confiante. vai fazer vencer alguém, isso é certo. Não, acho que não é um jogo para Belotti, claramente. Eu queria ver Não se é vocês. de todo. Queria ver se um de vocês se Não, atravessava a dizer calma. qualquer coisa sobre isso. Eu sempre gostei muito do Belotti e do Torino e por isso é que apostei no Belotti, mas também não confio assim tanto nele. Olhem, mas querem O arriscar. discurso da derrota, ouviste? Não, calma, a seguir há um jogo que pode já não interessar para nada na última jornada, é aí que eu confio. Seja o Benfica campeão, seja o Benfica em segundo lugar. Achas que o Belotti pode. O na Belotti- última jornada. se na última a jornada já não é se- Belotti, é isso. Se na última jornada já não contar para nada, o Benfica vai jogar com os espolentos, não é? Achas? Pode não Porque jogar. depois há a final da taça, claro. Não Estou a sei. imaginar uma revolução. Até Samuel Soares vai para jogo. Eu queria saber se vocês E- querem arriscar quem é que tem mais condições para ganhar este jogo. Ou se vocês acham que vai ser um empate, ou se acham que vai sair daqui um. Olha, vou ver as Campeão. odds. Vou ver as casas de apostas. Eu não quero ver as odds, eu quero as tuas odds, Luís, porque tu tens um bocado o ar de bruxo aqui dentro. E sempre aquilo que tu dizes, concretiza-se a seguir. É? Anda, arrisca. Não é assim tão. Benfica é tão... bem favorito para as casas de apostas. Pois é, por acaso estou surpreendido. Não estava a contar que fosse tanto. Tanto? Não sei, não podemos dizer odds, pois não? Não, 2 e 10. Não. foste tu que disseste, não vi eu. Mas eu como não aposto, por isso Eu também não está tudo bem. aposto. Portanto, quero só perceber entre vocês. Vocês acham que esta. Estavas a dizer, e eu concordo. Eu acho que esta vitória, vou dizer, à rasca do Sporting, faz disparar os níveis de alerta.
do que se fosse uma vitória à vontadinha? Mais ou menos. Os níveis de alerta também estarão no Benfica, não é? Porque o Benfica tem variado entre vitórias confortáveis e jogos em que teve aquele jogo com o Aroca, teve este jogo, também jogos mais tremidos. O próprio jogo em Guimarães, o resultado é enganador, não é? Portanto, o Benfica que não tem andado a passear. Agora, eu posso arriscar. Posso arriscar? Eu acho que vai ser um jogo que os primeiros, imagino, 20, 30 minutos vão ser de quesílias, vão ser de picardias, muitos passos falhados e pouco futebol. Estou claramente a imaginar, é normal, vai-se jogar um título. Depois vão começar a acontecer coisas. Há uma bola que vai andar ali, o árbitro vai apitar. As bolas paradas a trazerem alguma coisa de alguma essência. E acho que a partir do momento em que haja um golo, desbloqueia-se e aí vamos poder ver, de facto, duas equipas a ir a todo o gás à procura de ganhar o jogo. Tem que o fazer. Ficam em cima do muro. Fiquei em cima do muro totalmente. Não, mas eu ainda não disse. Mas as equipas também podem ficar em cima do muro, pode acontecer. Eu só vou arriscar uma coisa, vou olhar para o comportamento das equipas nos últimos grandes desafios que tiveram. O Sporting já não tem um desafio, o Benfica teve mais eliminatórias europeias, e tendo em conta o comportamento das equipas nos últimos tempos e nos grandes desafios que tiveram, acho que o Benfica nos jogos grandes, até tendo em conta o Dragão, o comportamento da equipa, a maturidade que teve, o Benfica percebe este favoritismo das odds dado ao Benfica, porque acho que o Benfica a jogar em casa, a jogar uma final, tendo o Bruno Lage como treinador um estratega nato, gostando deste tipo de jogos, o tipo de líderes que o Benfica tem, também tendo um Pavlidis que está a conseguir materializar aquilo que a equipa produz, toda esta atmosfera que vai ser criada à volta do jogo, tirando o ruído, acho que o Benfica já mostrou poder ter mais características para ganhar esta final. Estou curioso para perceber como é que Rui Borges e a sua equipa se vão comportar perante uma final onde estão por cima, onde podem jogar com 2 resultados e não têm que se expor demasiado neste jogo. Atribuo o favoritismo ao Benfica, não vou arriscar resultados, mas atribuo o favoritismo ao Benfica pelo comportamento que eu tenho visto da equipa neste tipo de jogos. Achas que lida melhor com a pressão? Eu acho que tanto o Bruno Lage está a lidar melhor com a estratégia destes jogos, foi assim com o Barcelona, apesar de... Sim. Mas também acontecia ao Benfica como acontece ao Real Madrid com o Barcelona, né? Este ano qualquer equipa que esteja a ganhar ao Barcelona sabe que vai perder de alguma maneira. Mas o que o Benfica foi capaz de fazer ao Barcelona em casa, o que o Benfica foi capaz de fazer ao Porto em casa e fora, o que o Benfica tem sido capaz de fazer nos jogos decisivos, acho que o Benfica está a um patamar acima em termos de saber lidar com esta pressão. O Sporting, eu tenho visto aqui coisas, muita oscilação, mesmo o próprio treinador não tem essa experiência, né, como o Bruno Lage tem, de outras andanças, e por isso daí eu dar um bocadinho de favoritismo ao Benfica, mas posso ser completamente contrariado, como pode haver empate. Pode acontecer 3 coisas num jogo, não sei se vocês sabiam, pode haver empate, vitória e derrota. E nada acaba aqui, é isso, para o ano a mais, não é? Vamos ver como é que envelhece esse corte teu. Era só isso. Esse corte não vai sair, que é para eu depois não ser Exato. confrontado com isto. Mas eu saltei o muro. Eu concordo com o que o Maia fala nesta altura, e eu sempre, ao longo da época, entendi o Sporting como uma equipa mais capaz, mesmo com um 11 mais capaz, mas eu tenho sentido muitos tremores no Sporting. Vamos ver que pedigree é que tem. Portanto, eu acho que não falta estofo de campeão a um ou ao outro, porque o Sporting é campeão em título e muitos destes jogadores são. Os jogadores do Benfica também não foram há muito tempo e o Bruno Lage já foi campeão. Aqui faltará ainda estofo de fazer este tipo de jogo. Vai ser um jogo único e portanto é realmente um campeonato quase decidir-se num jogo apenas. Muito bem. Olha, ponham uns termossos no frigorífico e a cerveja no congelador. Há uma música do Toy. Porque nós íamos perguntar onde é que vocês iam ver o jogo, não é? Exato. E com quem? Eu gostava muito de ir ao estádio ver o jogo. Gostavas? Gostava. E eu destes jogos acho que não. Deve ser um... Não tenho capacidade cardíaca para isto. Porquê? Não consigo, fico muito nervosa.
E depois, porque fico sempre a antever, sou tipo a freira de estar tipo, calma, agora não se vão pegar uns aos outros à pancada, né? Fico muito, não sei explicar. Eu acho espetacular. Fico muito nervosa. Estar a analisar as pessoas. Mas estar gosto de ir a para um pubzinho e estar a comer os termossos. isso é que não, isso é que eu não gosto. Porque Mas aí- gosto de ver com atenção. A ver que seja no estádio. Gosto de não é? ver com Exato. atenção. A ver que seja não. no centro das coisas. Tá, se alguém tiver algum bilhete, pá, vocês sabem como é que me vão encontrar, mandem-me mensagem que eu aceito e Pronto. pago umas imperiais. Olha, eu não É sei, imperiais que eles servem, não é? não sei onde vou ver o jogo porque não sei ainda Se vai estar... se vou estar a trabalhar em outros jogos. Portanto, vou ter que esperar para perceber a minha vida. Pronto, fica assim. Espero. Digam-nos vocês onde é que vão ver o jogo e com quem. Ou não. E acima de tudo aproveitem. Sim. Aproveitem que Divirtam-se. jogos destes É tipo não o há todos os eclipse dias. solar, não é? Acontece uma vez É de isso, é O que eu isso. gosto 5 em nestes 5 jogos anos. é que o pré-jogo começa muito cedo. Ou seja, é Começou tu neste poderes- episódio. É isso, é poderes desfrutar e criar Começa o hoje. ambiente e juntar os amigos, isso eu gosto. Muito bem, vamos avançar. Bora. Já estou Sporting, Benfica, Sporting. Acho que precisamos de outras andanças. Pode Eu vou ser? para o jogo que já devia ter ganho, mas que pronto, roubaram aqui um Também penalti. vens para aqui competir. Agora vens para aqui competir. Anda, Estão anda. preparados? Bora. Gonçalo, solta aí o desenterrado. Se o Luís jogasse como joga neste jogo. Se jogasse Luís. sempre como joga neste jogo, ganhavas sempre. Não foi uma abada na segunda temporada. Vamos lá. Como é que isto está? Quando é que acaba? Para a 4 a semana? 2. Na Liga da Verdade, 5-2, já ganhei. Na Liga do Maia, está 4-2. Acaba para a semana. 4-2. E eu, portanto, vou ganhar 2. É preciso trazer bolo quando quem perder tem de trazer bolo. Aí eu vou cobrar ao Maia, esteja ele onde ele estiver. É certinho. Vais pagar, amigo. Vamos lá. Ou Prontos? então vou eu. Renato. Prontinhos? Vamos! Desenterrado de hoje tem 36 anos, é defesa central brasileiro. Ok? Xandão. Ei, Não é o Naldo. Xandão. Isto não Naldo. arranca, Não, arranca Naldo. sem o Luís dizer um ei! Esse não sei. Não é? Jogou 6 épocas e meia num dos grandes em Portugal. Ui! Pumba, logo. 6 épocas e Ei, meia. mas está onde? Disseste onde estava agora? Essa meia é que me confundiu. Ainda não disse. Essa meia confundiu-me. 36 anos. Foi bicampeão na Turquia. What? Central. Venceu 2 títulos na Arábia Saudita. Maicon. Maicon. Michael. 5-3. 5-3. Sabes que é o único jogo que eu conheço que depois de um apito final ainda se continua a jogar. E agora o Maia está a marcar golos. Pronto. 5-3. 4-3. 4-3. Não Por amor inventes. de Deus. É. Eu até já estava aqui Amiga, a foi ficar... por causa Foi a daquele que Arábia? nós gravámos no É? apagão. 4-3 não É é Turquia. 5? Turquia. Tu não contou? Não, mas eu fiz o 4-2 aí e depois disseram, não vai contar, vamos Não, fazer eu outro. tinha- E eu fiz outra vez, ganhei outra eu vez. preciso dizer, a minha estratégia hoje era lançar nomes, porque eu não podia arriscar perder este. Porque senão, não é? É tipo Benfica Sporting, não ia levar isto para a negra. E então tinha mesmo que arriscar nomes. Mas aí, tantas épocas num clube, eu associei logo a pôr 36 anos, Turquia, lembrei-me logo do Maicon, lancei para a Bem. mesa. Ele Bom jogou raciocínio. na Arábia. Ouve, não precisas No Al explicar. Nassr. A sério? Yeah. Tu não precisas explicar nada. Ganhaste. Não precisas explicar. Se quer explicar, Brasia. explica só a dizer: opa, o Renato ontem à noite mandou uma mensagem. Quer dizer, lembra-te estás a de ver. capitães do Não, Porto. não, ouçam o isto não do Luís e percebam se isto é coerente com o que ele vai criticar. É que eu estava mesmo à espera disso. Muito bom. Percebam se isto é coerente com o que ele vai. Parece, aquilo que- parece aqueles presidentes que aparecem no parque de estacionamento. Não sei o quê. Não, olha, está aqui uma câmara, vou dar um recado. E o Luís está-me a fazer isso agora. Mas tu não és assim. Tu não és esta pessoa. Olhem. Tu não és esta pessoa. Eu estou a adorar Eu- que vocês disseram assim: isto é um jogo. divirtam, não se chateiem. E agora. Isto é um jogo, amigos. Não, uma pessoa tem que pressionar a arbitragem, uma pessoa tem que. Então o Big Brother é um jogo e isto não é. Pá, por amor de Deus. Façam pá, o que eu a sério, digo, vocês- não façam o que eu faço. É, exato. Não é? 4-3 e tudo adiado para a semana. Vamos! Isto não estamos aqui. Vai-se Isto não é decidir na missa. semana do título. Pode ser adiado mais uma semana. Ou pode haver campeão. E pode bater certo. Vai bater certo na última jornada. Eu acho que devíamos ir para o E isto olha, não. pronto, em vez então para o vamos, isto sim. vamos já combinar. Maicon, que uma vez abandonou o campo. Exatamente. Pois Era uma foi das com pistas. Arouca. Era para a frente. Essa pista eu ia Claro. íamos adivinhar logo. Sim, essa aí era Claro, nada. claro. Amuou. Mas pronto, olha, então para isto ter mesmo piada, eu vou-te deixar ganhar para a semana. Já está, desculpa. Ah pá, este gajo, meu, és um faroleiro, como dizem na minha terra. És um faroleiro. Bem, vamos avançar. É o isto sim? Faroleiro. Eu preferia o isto não, que é para depois limparmos. Mas pronto, vamos para o isto sim, não é? Querem trocar?
Não sei se o Troquem. Gonçalo deixas trocar, Gonçalo. Deixas? Então Isto vamos para não, o isto é não. isso. A partir de agora é regra. Isto não primeiro, isto sim depois. Desculpem. É que isto depois fica sempre uma vibe esquisita. Portanto, Vamos isto começar não. pelo negativo. Desta Queres semana. começar tu, Luís? Ora bem, o meu isto... Pá, é preciso ter uma lata, meu. Mas espera aí, eu não estou a perceber qual é a ligação. vai. A gente já vai perceber. Então, faz, o meu vai. isto não são os pós-jogos destes dois misters que nós estivemos aqui a falar. Ai, pensei que eram os pós-jogos do desenterrado. Não, desculpa, continua. Portanto, Bruno Lage e Rui Borges, não gostei nada da forma como eles se apresentaram nas conferências de imprensa. Porque foram cínicos. Portanto, no caso do Bruno Lage, estavam-lhe a perguntar se ele, porque é que ele estava nervoso, se ele sentia nervoso, e depois aquela explosão de alegria no fim, não sei o quê, e ele fugiu totalmente do assunto. Depois, aliás, disse que não, e depois houve a insistência na pergunta, e ele responde, próxima pergunta, além de que, em termos de jogo explicado, e já falei disso aqui, eu adorava Bruno Lage naquela primeira passagem, no início da primeira passagem do Benfica. Acho que ele detalhava muito bem o jogo, acrescentava coisas em relação à visão comum do jogo. Eu acho que mesmo nesta passagem, no início, ele ainda tinha... Não achas que não? Não, Acho que ele ainda tinha um já bocadinho. sinto que sempre foi muito seco, muito, permitam uma expressão, sem sal. E eu estou só a falar de conferências de imprensa, porque eu ligo, porque eu gosto, porque nós tratamos disso, porque nós... entre aspas, damos isso às pessoas também, não por achar que aí se decidem jogos, como é evidente. E depois, acho que Rui Borges, tão mal ou pior, mas também já nos tenho habituado um bocadinho a isso, em termos de pouca explicação, em termos de incoerência. Portanto, a questão pré-jogo em que fala de não ligar aos amarelos de Yulman e que ele está convocado, mas depois afinal liga porque deixou-o no banco, não é? E ninguém deixou o Yulman no banco porque sim. Em relação ao Bruno Lage também havia a história de eu depois eu falo sobre a questão do forçar amarelo e não sei o quê. Portanto, também estou curioso para ver o que é que vem aí. Mas além disso, o Rui Borges, eu não vou dizer que colocou em causa, mas arranhou aqui um bocadinho ali a postura também do Gil Vicente. E por outro lado, muito pouco explicativos, em relação, zero assumir de que há alguma coisa que falha em um e outro, e portanto eu sinceramente acho que estão com todo o mérito a caminho do jogo do título, estão com todo o mérito a conduzir bem as suas equipas, mas acho que os adeptos mereciam um bocadinho mais de riqueza explicativa por parte dos dois treinadores em relação ao que se vai vendo. Acho que é de uma pobreza tão grande as conferências de imprensa. E a postura zangada de sim, Rui a Borges postura de estava que toda a gente lhes quase- deve e ninguém lhes paga, numa sala de imprensa. Quer dizer, muito, muito reativo, muito... Eu concordo contigo, eu não vi... obrigado. Não vi a conferência na íntegra do Lage, mas ontem com o Rui Borges estava-me a criar ansiedade. Muito reativo, muito nervoso, quase sempre a vociferar, não é? Quase sempre muito chateado, e depois a saída com o Gil Vicente foi muito infeliz. Sim. Porque era o E que nós depois estávamos- aquela coisa de estes jogos são os jogos que eu tenho menos pressão. Como assim? Nós estávamos... Mas que careia é esta? Nós estávamos a falar em off, que eu acho grave é quando tu ganhas por goleada, não é? Sobretudo ganhas um jogo por goleada ou ganhas sucessivamente por goleada na Liga Portuguesa, tens um jogo na sexta-feira e na terça vais jogar Champions e os teus jogadores nem sequer atingiram os níveis que deviam atingir. Isso é que é preocupante, não Claro. é? Um Gil Vicente, ou um Santa Clara, ou Estoril, o Arouca, ou o Estoril, a baterem-se muito criarem bem, dificuldades. claro. Tipo, isso é o objetivo e devias dar graças Os a grandes isso. normalmente vão ganhar os jogos, não é? Já sabemos disto. Mas é ainda- bem bonito ver as equipas, teoricamente, muito favoritas, ali com o credo na boca e, meu Deus, que o jogo nunca mais acaba. E depois, não em é? véspera de clássico, tudo vai estar quente, e clássico decisivo, derby decisivo, tudo vai estar quente. Acho que era bom que fossem estes protagonistas a serem mais, a porem mais água na fervura e não o contrário, porque isto parece que depois cria aqui outras narrativas à volta de conspiração.
Bem, não tenho que falar tanto, portanto vou passar a palavra ao Pedro Maia para dizer o isto não desta semana. O meu isto não foi o comportamento de Lucas Paquetá, não o comportamento, mas a reação do Lucas Paquetá. Não, Era um bom desenterrado, estou a brincar. ou seja, não é uma crítica ao Paquetá, é um isto não pela situação em si e por todos os casos de apostas e de suspeição de apostas no Brasil e na Inglaterra e em todo o sítio. O Paquetá está, no fundo, à espera que saia uma decisão sobre um possível escândalo de apostas onde ele alegadamente esteve envolvido, ou seja, familiares dele apostaram muito dinheiro em que ele viu, acho que foi há 2 épocas, um cartão amarelo em determinado jogo. Isto está sob investigação, as coisas, ele já foi indiciado que poderia ser suspenso vitaliciamente. De forma vitalícia. Não pode não jogar mais. Seriam muitos anos de suspensão, o que levaria ao final da carreira dele. As coisas ainda estão nos tribunais, ainda estão a perceber se vai ou não haver suspensão. E pronto, enquanto as coisas se decidem ou não se decidem, ele continua a jogar e sempre com um ponto de interrogação em cima da cabeça. Neste fim de semana ele viu um cartão amarelo contra o Tottenham e a reação dele é desabar a chorar, porque provavelmente ele sabe que algo despoltou aquela reação, mas isto foi muito badalado, porque provavelmente ele sabe que sempre que vê um cartão amarelo voltam todas aquelas acusações e aquelas alegações de que ele faz de propósito e que havia apostas e que ele provavelmente vai ser suspenso, e esta indecisão em cima do jogador não é bom para ninguém, nem para a performance dele, nem para o clube, nem para o futebol em si. E o meu isto não foi só, até porque não tinha outros isto não para trazer. Felizmente quis trazer esta situação que não é boa a favor de ninguém, sobretudo do Lucas, que foi defendido no final pelo seu treinador, dizer que ele é um grande profissional, mas pronto, não deixa de ter passado esta imagem de fragilidade, e o facto de não haver uma decisão, nem boa nem má, também coloca muita coisa aqui em xeque, e por isso trazer isto não. Que triste. Muito bem, então vamos para este sim. Vamos mudar de ar, pode ser? Eu adoro ver a convicção com que o Gonçalo bate na tecla, sabes? Tipo, é agora. Isto aqui sim. É menos uma... Isto aqui sim. É menos uma demora para isto passar. acabar. Vá, siga. Isto sim, Harry Kane, não é? Vocês já me estragaram, mas pronto. Até foi ontem à noite, recebi mensagem do meu vizinho a dizer: olha, uma boa ideia para isto sim é o Harry Kane. Eu, bem visto. Desculpa, vizinho. Obrigado. Portanto, depois tratamos da churrascada. Mas de facto, Harry Kane, à parte de todas as piadas que eu próprio me dá sempre vontade de fazer, mas é um grande jogador e há muito que já merecia este fim deste fantasma e celebrar um título. Pode ser que um dia até o celebre dentro de campo, não é? Pois é, porque eu percebo isto sim do Harry Kane, porque ele efetivamente nesta jornada não fez nada, não é? É isso. E se calhar isso ajudou. Não, mas Harry Kane eu sempre gostei muito. Acho que é um avançado com grande elegância. É um jogador que é um líder, nota-se isso, não é? É um jogador que há muito perseguia isto, que foi aguentando no Tottenham, que foi ajudando o Tottenham a estar muito lá em cima, a ir a uma final de Champions, a estar muito próximo de títulos. Deixou escapar um título da Premier League para o Leicester. Portanto, a cabeça dele deve ter andado sempre muito à volta. Já esteve em 2 finais pela seleção e também as perdeu. Portanto, Harry Kane, mais que merecido. Ainda bem que já pôde acabar com isto. E agora, vamos lá ver quantos é que ele soma. Mas eu diria que também não vai somar assim tantos, não é? A maldição chega ao fim, mais ou menos, não é? Sim, mais porque aquela ele não está em campo. Mais a sua ida para o Bayern, que desagua nos mais de 10 títulos seguidos que acabam no ano em que ele vai para lá. Coitado do Harry. Eu nem sei o que é que ele vai fazer. Ou vai apanhar uma de caixão à cova, ou eu nem ia para festa nenhuma. Eu acho que ele agora vai ser investidor aqui no VR, no Via Rápida, que vai voltar. Maia. Parem de gozar comigo. Sim, mas dizer que o Harry Kane via rápida, um gajo demorou tanto a ganhar um título, difícil. Vai. Então, o meu isto sim é a subida do Lusitânia de Lourosa. Finalmente aconteceu, porque é um clube que já anda
a fazer viagens entre Campeonato de Portugal e Liga 3 há alguns anos, com um grande investimento. O ano passado eu tive o prazer de lá ir ver o play-off de subida ou descida entre o Feirense e o Lourosa, o jogo em casa do Lourosa, e fiquei impressionado com o ambiente, com a organização do clube, a estrutura do clube. O estádio é espetacular, à antiga, o ambiente que se criou ali, o investimento que há ali para que a equipa suba e que nem sempre deu certo. Eles em 17, 18 estavam nos distritais de Aveiro, foram tentando subir. Em 2021 estavam no Campeonato de Portugal e foram ao acesso à Liga 3. Sobem em 21-22, estão na Liga 3. Depois... Tem a época, o final da época passada é dramático, né? Em que eles estava quase assegurada a subida e depois caem a pique. Não conseguem subir. Inclusive, há um ano, numa destas épocas, eu acho que é 21, 22 ou 22, 23, em que eles voltam ao Campeonato de Portugal. Sim. E agora têm, não são 3 subidas consecutivas, mas são em 3 anos, sobem 2 vezes, subiram à Liga 3. E na outra quase que subiam também. Liga anterior, no ano anterior falham por pouco com o Feirense o acesso à Liga 3, à Liga 2 no play-off de subida, e este ano finalmente, de forma muito clara, já subiram a 2 jornadas do fim, penso eu, à Liga 2 e podem ser campeões porque têm uma vantagem longa sobre Sporting B, Varzim e Amarantes, e andam ali todos na luta para tentar subir, o que vai ser também uma luta gira. E portanto parabéns ao Lusitânia de Lourosa, o investimento deu certo, vão para a Liga 2 e é mais uma equipa nortenha que sobe à Liga 2. E ao Nuno Correia, que eu conheço, que é diretor desportivo e que entrou há 3 anos, conseguiu a tal subida há 3 anos para a Liga 3, a questão do ano passado e agora esta subida outra vez. Portanto, obviamente é um trabalho coletivo com muita gente envolvida e é um clube espetacular. Eu lembro-me nos meus inícios de rádio fazia relatos no União de Lamas, que é um estádio que se vê-se o estádio de um lado para o outro. São super rivais. São super rivais e já na altura sentia aquele mini Mário Duarte. Mini, não é bem mini, é muito próximo de Mário Duarte. A moldura humana ali é fabulosa e de facto estes clubes realmente fazem falta nos profissionais e até na Primeira Liga. E que se mantenham na Liga 2 com esta massa humana, porque normalmente as equipas sobem e depois começam a perder e perdem força de adeptos. Mas tem que ver também com as distâncias, é mais difícil acompanhar, não é? Só mas não tem a ver com as distâncias, claro que fora vão menos, tem a ver com, às vezes as pessoas também ligam-se mais aos clubes porque eles estão a ganhar e portanto é normal numa campanha vencedora haver muita moldura humana. É importantíssimo é que as pessoas, e aí acho que o Lusitânia tem muito esse bairrismo, as pessoas vão ganhando no Mas programa. era isso que eu ia dizer, eu acho que nem é o caso aqui do Lusitânia de Lourosa, eu acho que há muito esse bairrismo, essa espero ligação. Que consigam jogar naquele estádio, porque depois indo para as ligas profissionais tens outras exigências estruturais que há estádios que não conseguem cumprir, depois têm que andar a jogar em estádios emprestados, têm que fazer obras. Eu acredito que uma estrutura como eles já esteja a preparar-se para... Eu ano passado quando lá fui ver esse jogo que foi transmitido no Canal 11 e por isso provavelmente as exigências são diferentes, não fiquei... Estou a dizer isto porque lembro-me de pensar na altura, porque as câmaras de fora do jogo estavam nos andaimes, na bancada, e aquela bancada central é pequenina, apesar de ser espetacular, aquela aproximação, uma bancada pequenina, mas com muito boa estrutura, mas para a televisão às vezes é preciso os estádios estarem mais atualizados. Eu tenho receio, não sei de nada, atenção, não estou a falar de cor pelo que vi. Às vezes é preciso algumas obras para atualizar e é por isso que às vezes, por exemplo, o Tondela este ano, mas foi por causa da relva, teve que jogar uns jogos fora, etc. Mas enfim, espero que joguem naquele estádio porque é um estádio que traz uma alma, que me traz muita nostalgia de futebol antigo e o Lusitânia merece estar na segunda liga. Muito bem, podemos avançar? Siga. Podemos e devemos. Olha o radar, preparados? Yes, sir. O Gonçalo deu ok. Podemos avançar. Vamos avançar. É em conjunto hoje. O Luís, Sim. eu não trazia nenhum. Amigos, Eu chamei a atenção, fofos. mas isto é o campo do Maia, não é? Portanto, é a segunda liga. É o meu momento de segunda liga também. Portanto, eu já tinha reparado em termos de números. Ontem espreitei o jogo do Tondela e de facto aquele Mira é um belíssimo jogador. Maia. Ponta de lança angolano que começou como suplente. Ele está emprestado pelo Gil Vicente, certo, Renato? Não sei se ele está emprestado. Ele era do Gil Vicente. Ele era do Gil Vicente o ano passado, onde tinha Ele já não está emprestado, não. Pois, eu acho que ele está definitivo. Ok. Está definitivo. Pensei que era emprestado. Queres só dar aí um detalhe do perfil dele? Posso dizer-te que ele chegou a Portugal há 4 anos, Veio do Asa. vindo do Asa, de Angola,
e fez o final de formação no Gil, sub-19, sub-23, e estreou-se o ano passado pela equipa principal do Gil e este ano está a agarrar a titularidade no Tondela. Quantos anos Sim. tem? 22. Tem 22. Ele é internacional angolano. Eu não sei se há ou só Acho que é. Esperança. Não. Não, ele é internacional. Internacional A. Sim. E até, inclusive, já ganhou uma competição pela formação da Angola. Penso que foi aquela competição, aquela CAN Sub-23. Um título internacional até já conquistou. Não sei se consegues ver aí só nos títulos dele. Eu tenho quase certeza que ganhou. Porque há uma CAN para os Aquela, a séniores. taça Cosafa. Sim, pronto, ele Posso ganhou abrir essa aqui? taça. Eu não sei se é esta Qual é CAN o que eu nome estou a pro- dizer. concreto? Porque há uma CAN para os séniores e há uma CAN só para jogadores que jogam em África. Localmente, sim. Pronto, e ele ganhou? Eu não sei se é Ganharam essa 5-0 taça. à Namíbia. Pronto, eu não sei se é essa taça exatamente, mas ele já tem um título internacional. Ele chamou-me a atenção nesta época porque ele começa a suplente do Roberto. Inclusive o Roberto era o experiente Roberto, que é o segundo melhor marcador da história da segunda Liga, atrás do Pires, do Portimonense. E o Roberto é uma entidade na segunda Liga, e o Roberto começou até inclusive como atrás do Carter, era o segundo melhor marcador até meio do campeonato da segunda Liga. Depois ele teve ali um problema que deixou de jogar e o Miro agarrou a titularidade, e é um jogador que fisicamente é impressionante. Eu faço muitos jogos do Tondela e no aquecimento muitas vezes vejo a forma como ele finaliza. Estava a dizer isso ao Renato. A facilidade que ele tem em finalizar é uma coisa impressionante. Bola parada, espaço curto, cabecear. Ontem no canto faz golo a ganhar ao guarda-redes, onde o guarda-redes saltou com as mãos, ele ganhou de cabeça o Vozinha, uma saída, não é a melhor tecnicamente do guarda-redes dos Chaves ontem, mas ele é extremamente forte, e depois é um jogador que fisicamente segura os defesas, de costas para a baliza joga muito bem, é forte a atacar o espaço, é um Samu ainda em potência, mas é um jogador muito interessante para ver na Primeira Liga no próximo ano. É um Cleiton. É um Cleiton, pode ser um Cleiton. Bom jogador para o Rio Ave. Mas é um jogador que tem muita facilidade em fazer gol. E este ano, eu não sei quantos golos é que ele já leva exatamente, mas os que marca são importantes porque são golos decisivos. Ontem fez um gol e uma assistência aos Chaves, ganharam 2-1, e tem feito golos, aqueles golos que o Tondela marca nos últimos minutos, e não sei o quê. Normalmente o Miro está lá na confusão. Ou São faz 8 esta época, 8. já na segunda Liga. Mas se formos ver com detalhe, Sim, ele começou tarde. dos 8, muitos deles deram pontos. Deram pontos ao Tondela, que penso que agora já é certo. Ou no play-off ou diretamente vai subir, porque já é uma luta só a 3, ainda que o Torriense tenha ali alguma esperança, mas é uma luta a 3 praticamente, e eu acho que o Tondela vai acabar por ser campeão desta Liga. Ontem os Chaves, aquela derrota foi... Tirou os Chaves da luta. O Sim, Torriense sim. ainda pode fazer pelo menos play-off, mas... Só um golo é que não deu pontos. Estás a ver? Estás a Foi ver? logo no início, um 4-0 em Mafra. De resto, Dos todos os golos valeram pontos. Pronto. Foi em empates ou vitórias pela margem mínima. E nem sempre titular. Portanto, é um jogador que se deve seguir. Tenho dúvidas como é que ele se pode adaptar à Primeira Liga, mas condições físicas, atitude, condições técnicas, não é um portento, mas tem as coisas, sobretudo na finalização, que é o que se pede a um avançado, não só de cabeça, mas também com o pé esquerdo, ele é esquerdino. É um jogador que tem que se seguir porque está a fazer uma belíssima segunda Liga, e muito mérito do Luís Pinto, que treinou o Lourosa, curiosamente, dentro destas épocas de subida, e que está a fazer um trabalho brutal no Tondela. Parabéns ao Luís Pinto, porque é um treinador de grande talento. Ele tem só 34 ou 35 anos, é muito novo, e pôs o Tondela a jogar. Não é uma equipa que jogue de forma tiki-taka e aquelas Exuberante, coisas, sim. mas é uma equipa extremamente regular, que nesta segunda Liga, ontem o Vasco Fernandes admite isso, é fundamental, e ele não tem sequer, para mim, a melhor equipa do campeonato, o Tondela, mas conseguiu pôr aquela turma a remar toda para o mesmo lado. É uma equipa que tem uma alma brutal, portanto também é mérito do Luís Pinto, o Miro, estar a fazer este campeonato. Muito bem, está fechado. Vamos para o Futebol is Live. Futebol is live! Duas notas muito curtas. Não sei se viram o Bradford City a conseguir... Último minuto, não foi? Último minuto de acesso da 4ª divisão para a 3ª divisão. Marcaram, precisavam de ganhar, marcaram, foi uma festa a uma câmara que está na bancada, e é inacreditável, é aquele desbloqueado de energia brutal, e acho que nós estamos a chegar a esta fase em que o último minuto é muito decisivo, e é mesmo o Futebol is Life, porque para o bem e para o mal, porque há alguém a ser muito feliz e alguém como ontem em Tondela, não é? O Tondela a ser muito feliz e o Chave
o Chaves a ser muito triste, mas traduz muito bem aquilo que acontece na vida, não é? É um minuto que de repente faz toda a diferença, e essa explosão de sentimentos que acontecem é efetivamente brutal. Mas são coisas que só quase são possíveis nesta fase em que já se joga quase com o coração e com pouca cabeça, e eu acho que esta é a minha fase favorita do futebol, em que tudo pode acontecer para várias equipas, muitas a lutar pela sobrevivência. Ainda hoje estamos a gravar o dia que joga uma final para o Boa Vista. Sim, hoje é um dia determinante para os clubes do E é aqui que a magia para mim acontece no futebol, que é quando às vezes as equipas com menos qualidade ou com mais desespero conseguem coisas impressionantes que em dias normais não vão a esse limite. Sim. Ou a esse patamar. Emocional também. Mas eu acho que é um minuto no futebol, o último minuto no futebol é uma boa tradução muitas vezes daquilo que acontece na vida também. Ainda bem que falas disso, porque isso fez-me logo aqui lembrar. Nada bate o último minuto daquele Watford-Leicester. Sim. De playoff. Fui abrir a ficha desse jogo. Meus amigos, olhem para esta equipa. O Leicester, portanto, tinha ganho 1-0, estava a perder 2-1, ia ter o penalti para acabar com a eliminatória, falha, e o Watford no contra-ataque, aos 97, marca o gol da vitória. E sobe. Eu acho que não sobe. Acho que é a meia final. Exato, eles depois perdem com o Crystal Palace na final. Okay. Mas isto foi as meias finais. Olhem para esta equipa, meus amigos, do Leicester. Portanto, o guarda-redes era o Kasper Schmeichel. Depois tinha o Michael Keane na defesa. Isto estamos a falar em 2013. 12 de maio de 2013. Um dia antes de eu entrar no 0-0, curiosamente. Isto não é sobre mim, meus amigos. O avançado era Chris Wood, o australiano. Que ainda agora recentemente, onde é que ele estava? Está no Nottingham. Está no Nottingham, exatamente, a fazer grande época. Alive and kicking. Quem é que eram os suplentes de Chris Wood? Quem? Diz-me. Jamie Vardy, que não entrou sequer, e um tal de Harry Kane. Olha, isto é incrível, pá! Tudo ligado, tudo ligado. Este episódio é a cena mais... E entrou alguém que faz uma coisa que devíamos fazer mais vezes. Drink water. Sobretudo não via rápida. Isto é toda uma volta que se liga. Nós tínhamos este guião escrito, amigos. Exato. Vocês acham que isto saiu assim do nada? Isto vem tudo escrito. Olha, só quero dar uma nota final para futebol histórico de Argoncilho. Viram isto? Não. Futebol histórico de Argoncilho. É um torneio que acontece, este foi o segundo torneio do 25 de abril, terceiro torneio, aconteceu no dia 25 de abril, e reúne equipas ali das décadas de 60 e 70 que ajudaram depois a criar este Argoncilho que é hoje. Pronto, estas equipas que foram contribuindo. Há um cortejo, daquilo que eu fui apanhando, desculpem-me se estiver a dar alguma imprecisão, mas daquilo que eu fui apanhando há um cortejo, eles fazem um cortejo com as equipas para o torneio. A junta de freguesia é que faz os equipamentos para cada equipa. Pá, acho incrível, é mesmo. Que idades estamos a falar, não sabes? Deixa-me ver assim aqui. O Argoncilho é um concelho de Santa Aveiro. Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Sim. Santa Maria da Feira. E sabes quem é de Argoncilho? Diz, não percebi. O Fábio Vieira de Argoncilho, ele tem uma frase épica no título do Porto em que ele ganha com o Conceição. O Fábio O Vieira. gajo mais sóbrio de Argoncilho. É o gajo mais sóbrio. sóbrio O Neves de também não era Argoncilho. dali, daquela zona. Não, eu acho que o Ruben Neves é de Lourosa. É de Lourosa. É de Lourosa, pois é. Lourosa. Portanto, Opa, o Ruben eu Neves estou deve aqui estar a ver, a festejar. mas Mas é tudo ligado, lá está, Lourosa. Tudo. Eu estou a ver as fotografias. Enquanto procuras, lembro Tem um perfeitamente. misto. O Fábio, isso foi uma reportagem, né? O Fábio Vieira foi barrado por uma segurança que No não o Via conheceu. Pois foi. Não foi no Via Rápido, mas foi na festa do título, né? Quando eles iam eu subir para os lembro-me aliados. Ele, minha senhora, você não me conhece. Eu sou o gajo mais sóbrio de Argoncilho. E ele assim, os olhos já estavam assim meio a cair. Um a cair mais que o outro. Vindo do Via Rápida. Não sei. É o dia que revisitamos as décadas de 60 e 70, que convidamos o público que tenha motorizada a se juntar na sede do Aço Mistura às 10h30 para realizar um cortejo até ao futebol histórico e assim vincar ainda melhor esta época. Bom torneio a todos os intervenientes. A minha dúvida era se eram crianças ou se eram já não. velhotes. São adultos, alguns mais novos, outros mais velhos, mas não é... É tipo o teu torneio lá da terra. O meu torneio, cuidado. Torneio do Fojo. Já Não temos sei, a mas- equipa praticamente feita. Podemos Renato, ajudar. Nunca fui convidado vou para falar isso. contigo. Não me convida ele. Nunca fui falar convidado. contigo. Não, ele afasta-nos da sua gênese. Pronto, Tem vergonha de nós. Argoncilho, ajuda-nos, dá-nos mais Amigo. informação. Acredita que é para o teu bem. Afastar-te é para o teu bem. Para não ir para a má vida. Tu, se fores lá, estás a ver o Via Rápida. Não tem nada a ver, amigo. Não tem nada a ver. Está feito, está Estamos feito. conversados? Estamos conversados.
Não volta a acontecer? Não volta a acontecer. Volta na próxima segunda-feira. Olha, como é que vai ser o título disto? Via rápida para o título. Boa. Mas Boa. achas que E foi depois uma as via pessoas vão rápida perceber. para o título? Mas as pessoas vão perceber porquê. Muito bem, olhem, não sei se sabem como é que são os campeões das ligas europeias, das principais ligas europeias. Se não disserem, vamos Se recordar. precisarem, eu recordo-vos. Exato. Mas pronto, está aí Ou Itália. vão ao 0-0, ou então esperem por segunda que a Vocês Márcia assumem que está traz. sempre toda a gente super informada, podia Pois não é. acontecer. Ainda bem, olha, e depois, para a próxima traz o tempo também. Tens um espaçozinho do tempo. Para O os tempo, a próximos água e a dias. luz é o que pode acontecer na próxima previsão. Deixem os vossos comentários, digam-nos onde é que vão ver o derby e com quem, se comem termoço ou amendoins, se são time vinho ou cerveja. Não se esqueçam do meu bilhete. Não se esqueçam do bilhete. Esqueço, ele não vai agora para Lisboa, era o que faltava. A mulher dele tem de tê-lo pelo menos ao fim de semana. Agradeces-me depois. E é isto. Obrigada, beijinhos e até para a semana. Até para a semana. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá e a minha ideia é atacar.